Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live, ou seja, tem vídeo todo dia aqui no canal. E aí galera, após o episódio 3, uma grande questão ficou assim, ó, extremamente importante para a gente começar a conversar e começar a debater, começar a teorizar, que é sobre essa personagem chamada Pel Thorne, que foi apresentada pra gente simplesmente como uma personagem com muitas semelhanças nessas dores sofridas pelo personagem, que foram também ali, de uma maneira ou outra, né, identificadas pelo Okafor, e com quem que ela tem essas semelhanças de dores? Obviamente com o Sr. Rick Grimes, e também um pouco com o Okafor, tá? Porque essa visão que o Okafor tem em relação a Thorne, em relação ao Rick, tem muito a ver também com elementos da sua própria história, do seu próprio passado, das suas próprias dores. Beleza, isso tudo foi muito bem apresentado no grande filme de Rick Grimes, no nosso primeiro episódio de The Ones Who Live. Só que a Thorne, nesse terceiro episódio, já apresentou pra gente essas diferenças que ela tem também de pensamentos em relação ao que o Okafor tinha. Ela quer sim continuar com o ideal que o Okafor estava mostrando para ela. Ela subiu de patente, ela sobe na hierarquia do CRM, ela tem aquela conversa com o General Bill, que é uma conversa extremamente importante, porque a gente não sabe, além do que a Thorne fala pro Rick, o que mais pode ter sido conversado lá. E se, por exemplo, o Bill já passa algo para a Thorne e a Thorne já está fazendo algum outro tipo de trabalho, algum outro tipo de situação, também por causa dessa pessoa chamada Dana, que a gente sabe muito bem que é o Michonne, mas a personagem chamada Dana, que chamou a atenção do próprio General Bill entre 17 mil pessoas. Se tem essa tensão e se tem também essa questão de proximidade com o Grimes, que é o outro personagem, que o General Bill também, né, tinha sua atenção muito bem colocado lá no primeiro episódio, galera, algo também já pode estar mais claro para Thorne, que ela não pode, de nenhuma maneira, deixar com que aquela pessoa ali, que ela já identificou que não tem, né, aquelas fraquezas tão colocadas, ela tem, na verdade, extremos atributos que podem corresponder a um perigo para tudo que o CRM tem ali como obrigações de esconder sua localização e tudo mais, como a gente já entendeu, né, nesses 3 primeiros episódios. Ou seja, ela tá ali analisando extremamente bem aquela pessoa. E para chegar naquela situação da arma durante a batalha, né, que eles estão limpando os zumbis que estão naquele perímetro, ela mira a Michonne, ela vai atirar no Michonne, ela vai acabar com aquela ameaça que está acontecendo e o Rick se coloca na frente, né? Tem aquela famosa gaveta nesse momento que eu vou abrir, daquela lembrança que a gente tem do Shane na segunda temporada de The Walking Dead também, com essa mesma situação em relação ao Rick, né? Mas ok, é só uma leve referência nessa gaveta para abrir nesse momento, porque é algo que, pô, nos remete a muitos momentos, cara, que gostamos demais já, principalmente no começo de The Walking Dead lá. Essa visão que a Thorne está, né, identificando ali na Dana, que ela não é essa pessoa como o Rick estava colocando para ela e segue colocando, segue tentando mostrar para ela que é, vai trazer essa grande questão que é o quê? De que lado a Thorne vai ficar? De que lado? A Thorne vai ficar ao lado, né, do seu companheiro mais próximo desses últimos anos, que ela tem uma abertura imensa para, inclusive, conversar sobre suas próprias dores, que tem, né, ao lado dessa pessoa ali também, essa nova visão de ideal muito passada pelo Okafor, que protegeu esses dois, identificou muito bem o que esses dois poderiam ter de potencial, comprou literalmente a briga em relação ao CRM do que deveria acontecer com aquelas pessoas ali, protegeu essas pessoas e as pessoas estão agora aqui, né, seguindo esse ideal apresentado pelo Okafor. Ou vai ficar do lado literalmente do CRM. Se ela ficar do lado do CRM, a gente sabe que isso vai trazer um embate enorme em relação ao Rick Grimes, principalmente. Porque em relação a Michonne, o que seria assim em visão de roteiro, tá? Cara, a Thorne ela tem uma proximidade imensa com o Rick Grimes. Imensa. Isso está muito bem desenvolvido já dentro da série. Então, se tiver um conflito entre a Thorne e alguém, esse conflito realmente sair da palavra e for para algo físico, esse conflito todo, né, esse conflito completo, ele é para Rick Grimes, ele não é para Michonne. Ele não é um conflito para colocar ali uma grande uma consequência apenas sobre o que aconteça para o Rick, entendeu? Não, esse confronto é diretamente com o Rick. E isso traz um gravíssimo problema para o próprio Rick, porque ele está, até esse terceiro episódio, né, colocado entre saber muito bem o que é a consequência toda que pode acontecer,
as tentativas de fuga, tudo isso já está muito bem explicado para a gente dentro da série. Ou seja, ele sabe que vai ter consequências não só para ele ou para Michonne nesse momento, mas para todos os entes queridos. A explicação toda do porquê o CRM nunca foi atrás lá, né, de Alexandria, tudo mais, de Hilltop, isso está tudo muito bem claro já colocado. Está tudo muito bem claro e isso tudo funciona perfeitamente bem para dentro da narrativa, para dentro da história que está sendo apresentada para a gente em The Ones Who Live. Só que a Michonne, ela não vai, de maneira nenhuma, esquecer desse homem e de quem ele é de verdade. Ela ainda não conseguiu encontrar o Rick Grimes, né? Ela encontrou alguém ali que abandonou sua esperança. Abandonou. E ela precisa reconectar tudo isso. Por isso que o quarto episódio vai ser tão emotivo, porque eles vão realmente aprofundar toda essa questão dos dois. E junto a isso, trazer todos os elementos que existem no passado, principalmente de todos esses entes queridos que o Rick quer a todo e qualquer jeito, a toda e qualquer maneira conseguir proteger. Então tem toda essa grande consequência. E a Thorne ficando uma opositora em relação a Rick Grimes, tem mais o peso dessa pessoa que esteve ao seu lado, vivendo as mesmas situações com um passado tão ruim quanto, né, as coisas que o Rick também viveu, também passou por todo um momento ali de proteção, de defesa, de crescimento de um novo ideal, de entendimento desse novo mundo, defesa dessa nova ideia, tudo mais, com as diferenças, como o Okafor quer colocar. É um sério conflito extremamente pessoal. Ou seja, esse conflito pessoal, ele é completo porque, ao mesmo tempo, traz essa questão física ali do confronto que já fica a pista, né? Pra gente, aquela situação toda que tem do estádio de futebol, cara, é perfeita. Porque no momento que a Thorne já tira a faca ali atrás, o Rick já tira a arma. E a Thorne percebeu que o Rick tirou a arma, ela não precisa olhar pra trás, né? Ela percebeu já que o Rick tinha tirado a arma. E ali já tá uma situação clara que o Rick, ele vai agir. Ele vai agir. E a Thorne, a partir do momento que descobre a verdade sobre quem é aquela pessoa, ela também vai agir. E isso, ao mesmo tempo, né, tem a Jadis. Só que a questão da Jadis, por causa dos trailers, principalmente por causa do trailer final, que mostra um confronto ali claro com a Michonne, eu acredito que o confronto de Jadis vai ser com Michonne. O confronto Thorne vai acabar sendo com o Rick. Ou seja, se a Thorne for para essa segunda opção, ela ser ao lado, ficar realmente do lado do CRM contra Rick Grimes, cara, vai ser um momento extremamente emotivo que a gente vai ter nessa série, porque a gente vai ter esse enfrentamento não só na palavra, não só na argumentação, a gente vai para essa questão física. E nessa questão física, a gente já entendeu que a Thor também é uma grande soldado, cara. Ela vai ter esse confronto muito forte com o Rick ali e vai trazer todo esse peso emocional para todo esse confronto também. Se a Thorne acabar virando e ficar ao lado do Rick Grimes, tá? Ao mesmo tempo, galera, isso vai trazer essa ajuda tão esperada que os dois precisam ter, né? O Rick deixa claro para Michonne no segundo episódio que os dois sozinhos, mas por mais que a gente entenda muito bem a força que os dois têm quando estão juntos, depois a Jazz no início do terceiro episódio repete a mesma coisa, eu sei a força que vocês dois têm juntos, vocês dois podem fazer qualquer coisa, nós quanto fãs a gente sabe disso de cor salteado, a gente quer muito que isso aconteça, e isso é uma coisa clara. Só que eles precisam de ajuda, porque o CRM, cara, é muito grande, a escala do CRM é enorme, a gente tá vendo pedaços ainda, a gente tá vendo simplesmente pílulas de apresentação desse maior, desse todo por completo que o CRM pode ter, entendeu? O maior exército do mundo, a sua propensão que ele tem ali de tentar basicamente reconstruir a humanidade né, com o seu grande plano que tem ali, até colocado no último episódio, lá, uma quantidade enorme de anos para conseguir derrotar, né, os mortos-vivos e conseguir voltar a ter uma humanidade de acordo com a estrutura que eles estão pensando. Então, sabe, tem muita coisa ali para acontecer. Eu, quanto fã, eu não consigo ver, pelo que está apresentado no terceiro episódio, uma possibilidade da Thorne ser uma aliada para o Rick e, consequentemente, para a Michonne. Eu já vejo essa apresentação dessa rival para Rick Grimes, porque para mim a Jadis é rival da Michonne. Então já tô vendo essa apresentação, porque o General Bill, cara, ele tá muito, mas muito escanteado dentro da série, até 3 episódios,
Não é no quarto episódio que aparentemente vai ter, porque ali é o foco completo em Rick e Michonne, tá? É obviamente que a gente vai ter elementos acontecendo do CRM, mas o foco é Rick e Michonne. Não é o General Bill que vai ser esse grande inimigo, esse grande arquirrival dos dois. Não vai ser porque ele não tá tendo esse desenvolvimento, né? Tá muito focado em Jades e agora, para mim, começa a ter essa prestação em relação a Thorne. Então, o General Bill é aquilo que a gente estava falando ontem aqui, ó, durante a nossa grande live, nosso grande debate sobre o terceiro episódio, onde até o Henrique tem uma posição diferente. O Henrique já tem o argumento em relação, não, da Thorne ser essa personagem que vai ficar aliada em relação ao Rick, em relação a Michonne. Isso tudo, galera, é muito massa porque o quê? O mais legal da gente poder começar a teorizar sobre tudo que tem no nosso universo é quando a gente tem opiniões distintas. Porque as opiniões distintas, quando elas têm argumentos, a gente vai, pô, cara, pô, pode ser, pô, pode ser. Então, isso que é massa. Ao mesmo tempo que quando a gente pode concordar ou um com o outro, também tem essa questão da gente ter nossos argumentos ali para reforçar e trazer cada vez mais elementos para toda essa base que a gente está tendo aqui de fazer esse grande debate. Então, a Thorne, cara, ela é uma peça-chave. E isso a gente concorda. Ela é uma peça-chave para o que pode acontecer nessa possível tentativa de fuga que o Rick e Michonne vão começar a ter, porque vamos falar uma coisa bem séria, tá? O quarto episódio, como ele é muito focado nessa relação Rick e Michonne e precisa ser consertada essa esperança que o Rick abandonou, né? E isso é óbvio que a Michonne vai ter que ser bem enfática, como que ela vai conseguir realmente fazer isso, como trazer realmente o Rick Grimes, como encontrar o verdadeiro Rick Grimes de volta. Ali, galera, a gente vai ter, né, também menos tempo de participação da Thorne, menos tempo de desenvolvimento da Thorne. O que vai ter, sim, é alguma outra aparição dela que a gente já entenda como, cara, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas desenvolvimento realmente do que pode acontecer não vai ser no quarto episódio, ou seja, a gente vai ficar para os últimos dois. E isso é uma coisa extremamente problemática se a gente bate no nosso querido General Bill, interpretado pelo grande Terry O'Quinn, cara. Para mim tá sendo guardado algo para ele, assim, ó, muito maior para frente do nosso universo The Walking Dead. Já tem algumas falas do Sr. Scott Gimple também sobre esse futuro aí, que deu entrevista para Entertainment Weekly. Então tem coisas pra gente ir conversando durante essa semana aí, mas uma coisa é certa, galera, tá? Que daí a gente começa a falar sobre parte final, encerramento de The Ones Who Live, sobre se a gente vai ter ou não, sabe, uma segunda temporada, se vai acabar a história de Rick e de Michonne agora em The Ones Who Live. Antes do encerramento da série, nada vai ser confirmado nem para o bem, nem para o mal, entendeu? Nem para a opção A ou a opção B. Nada vai ser confirmado, porque é muito importante para a MC também quanto negócio que a gente fique suscitando, fique teorizando, fique conversando, fique imaginando o que é que pode acontecer realmente nesse final. E acho isso também muito importante, além do negócio, deixar tudo em perigo, porque como os dois primeiros episódios já colocou que todo mundo tá em perigo, é importante deixar Rick Grimes e Michonne em perigo também, para que a gente não tenha aquela certeza, como a gente teve no final da série principal, cara, Daryl vai ficar tudo bem, Meg vai ficar tudo bem, Negan vai ficar tudo bem, entendeu? Não tem nenhum perigo para eles. A Carol, mesmo que ela não estivesse mais, né, ela volta agora para a segunda temporada, né, como uma atriz, né, um personagem regular dentro ali de Daryl Dixon, The Book of Carol, mas na primeira temporada ela não ia estar. Então, nem ela, cara, parecia realmente que ia ter algum perigo. Então, é importante também a gente ter essa não certeza sobre o que acontece pós o sexto episódio. É muito importante. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários para que lado vocês acham que vai a Pel Thorne. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.